Graça e paz. Esse aqui é o vídeo que eu tinha deixado faltando, né? Fiz um vídeo apresentando rapidamente o material da Bíblia Peshitta e do manual Peshitta. E agora eu vou abrir. O material já dei uma consultada, uma lida, que fala sobre essa tradução muito interessante, né? A Bíblia Peshitta, que nós temos aqui, é uma tradução para o português feita não a partir do hebraico e do grego, que é o comum, mas feita a partir da tradução siríaca, né, ou aramaica antiga. Essa Peshitta, ela é datada do século V depois de Cristo. Então é um manuscrito, como ele bota até aqui, né, tradução dos antigos manuscritos aramaicos. É um dos testemunhos mais antigos da tradição cristã. E é usado, apesar de ser considerado que os escritos originalmente foram feitos em grego, esse aqui também é utilizado como base para consulta e para se tirar dúvidas de alguns textos, né? Então ele vem nessa caixa muito bacana, né? Para quem tem cuidado com suas Bíblias, quem gosta de guardar, né? É bom porque você tira a sua Bíblia daqui, estuda, depois você pode colocar de volta na caixa e a sua Bíblia vem protegida. E ela já traz algumas informações, né? Essa Bíblia contém diferenças entre a Peshitta e a tradução do padrão grego-hebraico. Eu vou mostrar esse quadro. Dados históricos tradicionais relacionados ao texto da Peshitta. Um breve dicionário português-aramaico, vou mostrar isso também. Relação de nomes de pessoas e lugares bíblicos importantes, né? Nessa Bíblia não vem escrito o nome das pessoas em aramaico. Algumas pessoas pensam que vai vir, né? Mas não, vem escrito o nome em português. Os nomes que eles consideraram simples e de comum uso aqui no Brasil. E no final da Bíblia, aí tem uma lista para você poder conferir como seria esse nome aramaico, né? Outra coisa que você tem interessante é que não está aqui, né? Mas o alfabeto, né? Aramaico. Tem nessa parte aqui de trás, né? Você vai ter uma parte que ele apresenta o alfabeto aramaico. E eu vou abrir aqui para a gente poder dar uma olhadinha. A Bíblia é feita de uma forma muito caprichada. Vocês podem ver, né? Essa aqui é a parte de trás da Bíblia. Ela é feita... Essa letra que eu estou passando o dedo aqui, ela é toda em alto relevo. Ela é toda trabalhada. Tudo isso daqui. Você passa o dedo, você sente, né? A Bíblia é feita em imitação de couro, da BV Books. E o nome aqui na frente, Peshitta, né? E mais aqui em cima, escrito Peshitta no aramaico. Aqui ao redor, esse aqui é o chamado paleo-hebraico, ou fenício antigo, né? Os primeiros escritos aramaicos, eles eram escritos com esse vocabulário, né? Com esse sistema de letras. Depois ele foi para o sistema de letras quadrático, e depois, a partir do século II, depois de Cristo, eles começaram a usar esse padrão que está aqui, ou aqui em cima também, que é o padrão cursivo, né? Então, muito interessante. Eu vou abrir aqui a Bíblia para a gente poder dar uma olhadinha no que ela tem de interessante, né? Primeira coisa que ela já oferece de bacana é os materiais auxiliares aqui para você poder procurar. Ele diz o que tem, diferença na Bíblia Peshitta, tradução, dados históricos, breve dicionário. Tem um breve dicionário muito legal, vou mostrar também. E aqui a gente encontra um prefácio, tá? Vocês podem ler depois, é só pausar o vídeo, né? E vocês vão poder ler esse prefácio também. Algo muito interessante. Esse prefácio ele vai contar um pouco da história da língua aramaica, do idioma, né? E da questão da tradução.
E depois ele faz uma introdução à Bíblia. E aqui nesse canto ele mostra esse trecho do manuscrito do século V, né? E é muito interessante isso. A Bíblia Peshitta, no original, né? Ela tinha alguns livros apócrifos, mas essa tradução para o português, ela não traz isso. Uma coisa legal para a gente, toda a Bíblia que a gente comprar, é ler essa parte de introdução, ler essa parte aqui de o que tem na obra. Por exemplo, aqui fala sobre o método de tradução. Isso faz toda a diferença, né? Ele fala aqui que existem 3 métodos de tradução, e aí fala a tradução aqui embaixo, né? A tradução de equivalência dinâmica, melhor aqui. O método de equivalência formal ou literal consiste na tradução palavra por palavra do texto original, produzindo uma obra difícil de entender, orientada principalmente a eruditos e acadêmicos. É muito usada para obras interlineares. Um tipo de tradução mais nesse estilo que a gente conhece muito é a Almeida Revista e Corrigida. Tem um linguajar mais erudito e tal, né? E aí a segunda, que ele chama, é a tradução de equivalência dinâmica ou funcional. Vindo aqui para a continuação, que consiste na tradução que tende à paráfrase, orientada a um público que não tem cultura de leitor e nem é um estudioso da palavra. Um exemplo que a gente tem é a nova tradução na linguagem de hoje. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente pega uma tradução e diz que essa tradução é ruim, mas na verdade a gente tem que ver a que propósito está sendo feita aquela tradução. Qual é o público-alvo. E essa Bíblia aqui, ela diz usar um método de equivalência ótima, que consiste numa tradução que sustenta o texto original, mas ao mesmo tempo procura apresentar a mensagem de uma forma clara e leitura ágil em linguagem contemporânea no idioma de destino. O que isso significa na prática? É uma proposta, pelo que eu já li até agora, parecida com a nova versão transformadora, a NVT. A NVT, na sua introdução, ela vai dizer isso, que ela utiliza a equivalência formal, ou seja, mais literal, e nos textos que se torna difícil a leitura por causa disso, ela recorre a utilizar a dinâmica, ou seja, ela faz uma mistura de paráfrase com tradução literal para poder acomodar o texto de forma mais acessível para quem está lendo. É mais ou menos isso que a Peshitta faz. E das outras referências, a gente vai ver texto no Antigo Testamento em vermelho. Aí é porque eles consideram que faz referência a Jesus ou a Deus, né? Ou ao Espírito Santo. É bem interessante isso que ele fala. Por quê? Você tem nas Bíblias, às vezes, assim, palavras de Deus, né? Em vermelho. Em algumas Bíblias, só as palavras de Jesus. Uma coisa legal, enquanto você folheia essa Bíblia, aqui embaixo tem as referências cruzadas, né? Coisa normal. Mas em alguns textos, você vai ter alguma coisa a mais. Por exemplo, versículo 17 e 18. Então ambos foram e entraram na casa de um homem Bahurim. Aí tem um U aqui. Aí aqui tem 17 e 18. Em aramaico, Bet Orim. Né? Então ele já te dá uma outra situação. E também tem alguns comentários vistos em questão dos manuscritos. Por exemplo, aqui, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12. Todos os levitas, que eram cantores, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, reticências. Continua. Aí olha que interessante. Aí aqui você tem uma nota. Os versículos 12 e 13 não aparecem no texto Peshitta do Antigo Testamento. Por isso foram supridos do texto hebraico. Ou seja, esse versículo 12 e o versículo 13 não estão na Peshitta original,
Aí quem conhece a Peshitta original pode falar: ah, então quem fez essa tradução está enganando. Não, não está enganando. Ele aqui embaixo ele está avisando que isso não se encontra na Peshitta original. Ele tenta manter a Bíblia que a gente tem acesso. Os tradutores tiveram esse cuidado, eu achei bem interessante isso. Ao mesmo tempo em que eles procuram mostrar pra gente essas situações, essas pequenas diferenças. Versículo a mais ou a menos. A questão que eu falei da letra vermelha, tá vendo? No Novo Testamento a gente vai encontrar muita letra vermelha e muito mais comentário. O mais bacana da Peshitta, do aramaico, é que o Antigo Testamento é traduzido, na história da Peshitta vai falar isso. O Antigo Testamento ele foi traduzido do hebraico, mas o Novo Testamento ele vai dizer que alguns vão dizer que foi traduzido do grego, outros vão dizer que ele já foi escrito em aramaico. Então a gente vai ter aqui, Mateus capítulo 6, versículo 1, e no versículo 3 também, comentários maiores sobre o que está escrito ali. Vamos para o final da Bíblia, por causa do tempo do vídeo. Não falei, né? Tem pequenas introduções aos livros, tá? Todos os livros têm pequenas introduções. A página da Bíblia é muito bacana, eles tiveram muito cuidado em fazer uma Bíblia que fosse bonita, né? Além de informativa. O quadro final, quando você termina Apocalipse, né? Você entra nos materiais auxiliares e esse aqui é o quadro comparativo. Então vocês podem dar uma olhada, você tem a passagem, você tem a Bíblia Peshitta, o que está escrito, e a tradução do grego no Antigo Testamento, do hebraico no Antigo Testamento ou do grego no Novo. Você tem aqui Gênesis 49:14, que diz na Peshitta que Isacar é um homem de poder. Quando você lê no texto do Antigo Testamento, Isacar age no forte. Então você tem, talvez quando você lê age no forte, te pareça estranho. Quando você recorre a Peshitta para ler, você acaba compreendendo melhor. Vou pegar uma passagem do Novo Testamento para mostrar também a mesma coisa. Você vê que são páginas e páginas com essas diferenças que tem. Vou pegar um texto pequeno aqui. Olha aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Mas salvará juntamente com seus filhos se persistirem na fé, no amor, na santidade e em sobriedade. Isso aqui é na Peshitta. Na tradução que vem do grego, mas se salvará tendo filhos, se permanecerem na fé, amor e santificação com modéstia. Então a gente vai ver algumas pequenas diferenças, né? E a gente, às vezes, parece que na Peshitta ele acaba ficando com uma interpretação mais fácil de compreender. Depois disso nós vamos encontrar o dicionário, e o dicionário é bem bacana porque tem a palavra em português e do lado a palavra transliterada no aramaico e a explicação da palavra. E se a gente for para o final dela, nós vamos encontrar os nomes, como eu tinha falado antes. Tá? Olha a questão dos nomes. Nome encontrado na Bíblia. Ele é em Peshitta, né? Como seria na Peshitta original, e o seu significado. E aquela tabela, e as tabelas, ordem cronológica. Tem muitos recursos legais, tem recursos a mais sobre a história. Eu li o recurso sobre história. Ele fala dos escritos, dos manuscritos. Então é um material muito interessante para quem curte e está pesquisando sobre crítica textual, você ter acesso a essa Bíblia. E também para a gente ter uma tradução, às vezes um pouco diferente, que ajude a gente talvez a enxergar um sentido mais amplo do texto. Tá? Então eu recomendo e espero que eu possa ter esclarecido os irmãos e as irmãs a respeito dessa Bíblia.